Os vícios do alcoolismo e outras drogas são trazidos de outra vida ou podem se desenvolver nessa? Sendo a segunda resposta, então todos podemos ter uma predisposição para o vício? Fomos criados puros? Com vocês. Nossa, tem 50 perguntas aí, né? Vamos lá. Se o vício do alcoolismo pode vir de uma outra ou se pode se originar dessa? Ora, ora, ora. Se todo vício de alcoolismo viesse do passado, então teria o passado do passado e o passado do passado do passado do passado do passado que nunca teria presente. Então é certo que sim, parte das histórias de alcoolismo decorrem do ontem. Sim, decorrem do ontem. Histórias de alcoolismo que estão relacionadas com outras existências. Verdade. Agora, nós também temos histórias de alcoolismo que nascem nesta existência. E em algum momento tem que nascer. Porque vamos analisar um outro fenômeno, a drogadição. O uso de cocaína, de heroína, de outras drogas. Esse negócio não é tão antigo na face da Terra. Então, de onde que veio? Não pode ter vindo de outra existência, tem que ter começado nessa. Talvez, quando muito, em alguns, na encarnação anterior, se for uma encarnação muito recente, mas no século XIX, no século XVIII, esse negócio não era como é hoje. Então, nós temos uma realidade muito mutante em função do presente. Respondendo, portanto, a sua pergunta, parte dos processos de alcoolismo são do passado. Verdade. Parte dos processos do alcoolismo são do presente. Verdade. Aí você diz, é uma predisposição genética? Olha, existe alguns estudiosos fazendo uma relação genética do alcoolismo. Existem bastante relevantes no estudo do alcoolismo por uma carga hereditária. Mas a genética não funciona dessa forma, dizendo, se meu pai era alcoólatra e ele tem uma determinada característica genética, então eu terei. Existe um fenômeno na biologia chamado epigenética, ou mais especificamente expressão gênica, que é um fenômeno que a ciência não consegue explicar de maneira muito clara, que é o seguinte, vou usar aqui meu recurso didático. Você pode ter um gene, e esse gene, mesmo você tendo, ele não se manifesta. Por quê? Porque existe um negócio na biologia chamado expressão gênica. A expressão gênica é o quê? Eu tenho o gene, mas o gene ele não se manifesta, ele não se apresenta. Eu tenho no meu genótipo, que é a minha estrutura biológica, no meu DNA, mas ele não se manifesta no meu fenótipo, no meu corpo, não aparece. Então, eu posso ter um gene ligado àquilo que a ciência hoje fala de alcoolismo e não necessariamente ter, porque é uma propensão, mas não existe um determinismo do tipo, se o pai é alcoólatra, ele vai ser com certeza. Esse determinismo não existe. Voltando para a condição, nós diríamos, tem no passado? Tem. Tem causa no presente? Tem. Tem a origem genética? Pode ter uma predisposição genética, mas não tem necessariamente uma condição obrigatória. Então, a gente acaba concluindo de tudo isso. Pode ser do passado, pode ser do presente, e a questão genética não determina. Ela pode ter influência, mas não determina. E isso ainda é especulações, ainda não tem uma coisa afirmada para dizer, sim, com certeza esse gene é. Existem estudos, mas não há uma comprovação fechada sobre essas questões. Quer completar sobre o alcoolismo? Olha, você perguntou se somos espíritos puros. Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos na luta há vários milhares de anos para nos tornarmos espíritos puros.
E por que nós não somos espíritos puros? Porque a gente desvia do caminho. Porque a gente erra, porque a gente faz escolhas equivocadas. E quando nós repetimos essa escolha equivocada, isso vira um hábito, vira uma tendência. E às vezes ocorre isso com algumas viciações, né? A gente vê às vezes as crianças já nascem com uma determinada tendência a algo negativo, mas como? Para quem puxou? Ninguém, ela nunca viu isso em casa. Ela traz como espírito milenar que é essa tendência. E ainda temos isso, vejam, todo mal um dia vai passar. Todo mal um dia vai acabar. Porque nós estamos num processo, somos almas inacabadas, como eu costumo dizer. Estamos num processo de aprendizado. Então, a pessoa que nós carimbamos de alcoólatra hoje não será alcoólatra amanhã. Porque essa alma... Alguém sempre pergunta, o que é maturidade espiritual? Eu vou mudar. É quando nós amadurecermos. Porque não é o corpo que amadurece, é o espírito. Quando essa alma amadurecer, se tornar mais forte para vencer suas más inclinações, dizer, eu não quero mais isso como proposta de vida, nisso ou em qualquer outro vício da alma que a gente tem, então ela estará no caminho de se tornar uma alma pura. E vai vencer isso.